Se havia mulher apaixonada por António Oliveira Salazar, essa mulher chamava-se Domitila de Carvalho e nunca o escondeu. Debaixo de uma superfície de entendimento político e ideológico, ardia um enlevo apaixonado, inconfesso e febril, um amor secreto e reprimido, um arrebatamento, talvez inconsciente, que se revelava por cartas e versos. Admitia que, sendo ela uma das poucas mulheres solteiras e emancipadas com telefone em casa, o presidente do Conselho viesse a ligar para o 61742. Desobediente número 5, Domitila de Carvalho, médica, professora, escritora, política, quase 100 anos de uma vida pioneira na história da emancipação da mulher portuguesa. Mas pode ser uma revolucionária, ao mesmo tempo uma conservadora. Está no ar As Desobedientes, da Rádio Observador. Eu sou a Margarida Villanova. Eu sou a Maria João Lobo de Carvalho. E eu sou o Alexandre Borges. Quem inventou a expressão sexo fraco não conheceu mulheres como a Domitila. E quem inventou a expressão o segundo sexo foi a Simone de Beauvoir. Ok, gostaste? Ou seja, toda a mulher era relegada para uma condição absolutamente secundária. E o que estas mulheres fizeram, a Domitila e as colegas, que já falámos e vamos falar, foi a dificuldade que sentiram para transpor este muro mental que havia na sociedade. Não é? Já que uma mulher, como também dizia a mesma Beauvoir, não nasce mulher, torna-se mulher. Por isso eu estou a responder à tua pergunta. Uma conservadora ou uma revolucionária não nasce conservadora nem revolucionária. Torna-se, não é? Torna-se, faz-se. Faz-se. Conquista-se também. Também. Esta Domitila que assistiu à queda da monarquia, à implementação da República, à instauração da ditadura, duas grandes guerras. É a nossa quinta desobediente, já vamos com uma mão cheia de desobedientes, e para quem não ouviu as nossas outras desobedientes, está disponível na plataforma podcast, YouTube e no site do Observador. A nossa Domitila nasce a 10 de abril de 1871. Domitila Ormizinda Miranda de Carvalho. É a minha prima, para já, não? Carvalho? É tudo o pensei mesmo que era ramo. de Dormizinda. Dormizinda. Tinha uma certa sonolência esta senhora, mas trabalhava que nem maluca. Faz as hostes, Maria João. Conta lá como... Então, nós já repararam que nas últimas também temos vários pais que eram professores primários ou que ensinavam em casa, não é? Tem graça. Esta nasceu em Os meus pais eram professores primários, portanto pode ser que fico orgulhoso. Faz parte aqui do naipe e com muito mérito. Ela nasceu em Travanca da Feira, que é uma vilinha perto de Aveiro. Era classe média, os pais, como eu disse, eram os dois professores primários, mas, como também já aconteceu nas outras, o pai morreu ainda. Domitila Herme, continua a frase, Herme... Nem conseguimos dizer. Miranda de Carvalho. É sempre difícil o nome, mas olha, é uma boa ideia para nomes novos, não é? Pronto. Sim, então, já chega de nomes sempre iguais. Beatriz e Martins. Isso, chega. Morreu quando a Domitila nem um ano completara. Pronto, a mãe não teve outro remédio senão tratar de ensinar fora de casa também, ser professora do magistério primário, como então se chamava, não é? Para ver se conseguia educar, salvar, financiar as filhas. Bom, e temos aqui uma frase muito gira que aposto que o Alexandre vai adorar dizer, que era: o que é que dizia o primeiro-ministro da Instrução Pública em Portugal, que é o equivalente ao nosso ministro da Educação, do António Costa, não é o António Costa que nós conhecemos, nem é parente, dizia coisas muito interessantes e, sobretudo, muito feministas. Muito feministas. Dizia ele: sinceramente suponho, em meu humilde parecer, que a emancipação política e científica não é um princípio natural da mulher. Outras carreiras lhe podem ser destinadas. Esta não. Creio que se lhe opõe a sociedade e a natureza. Dois adversários pequenos. É indispensável que exista a igualdade dos sexos, mas por um princípio natural, não artificial. Mas é assim mesmo. O que despertou alguma... espicaçou aqui a nossa desobediente. Sim. Por que razão havia de submeter-se a continuar a ficar como segundo sexo, não é? Como dizia a outra. Bem, ela estuda em vários sítios, num país em que era difícil os transportes, não é? Castelo Branco, Bragança, Leiria, etc. Entretanto, era muito mal vista menina que estudasse, certo? Portanto, quem estudava estava na lista negra para pretendente ao trono, ou seja, ao casamento. Chamavam-lhe essa bichona, que era tipo o pior palavrão que se podia dizer na altura, essa bichona com gosto para rabiscar.
Nunca mexamos isto. Pronto, vou fixar. Essa bichona com gosto para rabiscar é ótimo. Não se recomendavam de todos estudos às meninas. Para que é que servia a cabeça? Para que é que servia o cérebro? O que elas tinham era que ser boas donas de casa, ajudar na família, ajudar a cuidar dos filhos, ajudar na cozinha. Palpites. Para quê? Palpites intelectuais ainda menos, não é? E então, como sabemos, há uma data histórica aqui, que é a data em que ela entra na Universidade de Coimbra, em 1890, como tendo sido a melhor aluna do Liceu de Leiria. Mas não é muito fácil, pois não, Alexandre? Entrar na faculdade, na Universidade de Coimbra, naquela altura. Nunca tinha havido, não é? Pois, É a primeira. Exato, nunca tinha tido uma mulher lá. A mãe de Domitila escreve, não é? Escreve ao reitor, mas tinha havido uma reforma universitária uns anos antes, uns anitos, pouca coisa, não é? 100 anos antes, em 1772, que no fundo deixava, também não proibia, não é? Ficava em aberto de algum modo, e portanto ela escreve ao reitor, o Dr. António dos Santos Viegas, e ele próprio envia um ofício ao ministro. Portanto, escreve ao Governo, escreve ao Ministro da Instrução Pública, requerendo a permissão da matrícula para esta jovem. Diz ele, não encontra na legislação académica disposição alguma que obste à matrícula de alunos do sexo feminino, a não ser para a Faculdade de Teologia. Estava especificado que para a Teologia não podia ser. Mas sabes que há um truque também aqui, que havia umas licenciaturas menores em Coimbra, Okay. como, por exemplo, enfermeiras, parteiras e dentistas. Pois. E aí, na ideia de combaterem a superstição e combaterem os curandeiros e aquilo tudo, eles aceitavam que as mulheres fossem para estas, como já falámos das outras vezes, as parteiras, porque eram mulheres. Sim. E era mais fácil. Claro. Mas agora dobra a língua, Alexandre. Não é um reitor, é o magnífico reitor. Estás a brincar, não? Mas há aqui eu acho só curioso, é um parêntese. A mãe desta nossa desobediente chama-se Margarida, deve ser do nome com certeza, que era boa pessoa. Há lá um nome bonito no meio disto. E então, que eu acho tão bonito ter a forma como encorajou a filha e como, aliás, é a filha que escreve a carta ao magnífico reitor, mas assinada pela mãe. E então é engraçado como percebe, incentiva e apoia numa altura em que a vizinhança toda tão mal achava que ela andasse a estudar, mas a mãe não desiste e deixa a filha seguir o seu caminho. E esta emancipação acho que tem, sobretudo na ausência de um pai, eu acho que este lado feminista que ela depois vai contestar mais tarde, mas que saiu à mãe, de alguma maneira. Sim, era a galantíssima demoiselle que andava por Coimbra, mas atenção que ela tinha que vestir de preto, ser recatada, não parecer excêntrica e sempre acompanhada pelo irmão. Também estudava em Coimbra. Em medicina também. Sim. Não andar para lá. A rapariga tirou 3 licenciaturas. Pois é durante 13 anos. Não, mas esperem, deixem-me só fazer aqui uma correção, que eu depois de tantas vezes ver casos destes achei estranho. Lembram-se, no meu tempo, que já sou velha, tinha o ano propedêutico, que era um ano antes de, que era o que hoje é chamado 12º. Antigamente, eles quando entravam na Universidade de Coimbra e também na Escola Politécnica de Lisboa, tinham que fazer uma espécie de ano propedêutico, que eram para aí 2 anos, em que estudavam filosofia e matemática. Fantástico. E tanto esses anos era uma preparação para o curso de medicina. Portanto, muitas vezes nós dizemos, fez 3 licenciaturas. Não, fez filosofia e matemática, que era obrigatório, tipo estudos básicos para entrar, e depois sim podiam ingressar em matemática. Tinham que ter. Mas olha, Maria João, mas não foi só um ano, ou seja, ela formou-se mesmo neles, porque ela entra em Formou-se, sim, mas 1891. formam-se. Sim, teve 13 anos lá. Ela está 3 anos em matemática primeiro, depois faz mais um ano para cumprir filosofia, certamente que já tinha esse ramo comum que dizes, não é? Então, é um ramo comum e depois medicina. Ingressavam em medicina. Portanto, ela teve uma data de anos, ainda fez o doutoramento a seguir. Aliás, ela depois vai ser professora de matemática. Portanto, a primeira professora de matemática, que eu acho sempre incrível. Ela é primeira em tudo. Exatamente. Esta mulher é incrível, a primeira professora de matemática. E sabem quem é que lhe financiou o doutoramento? A Rainha Dona Amélia, madrinha do doutoramento. Certo? Não é financiou, é mais apadrinhar o doutoramento, mas depois... Amadrinhou, não é? Amadrinhou o doutoramento. Pronto. E assim foi, estes anos todos passados, acabou por formar uma mulher especialíssima. Só que vem o amor, Margarida. Não é a matemática. Tu gostas de matemática? Não, claro que não. A matemática dá sempre problemas na vida das pessoas, estás a ver? É isto. Então, não é que a rapariga muito concentrada que andava lá nos estudos, e tinha que ser, aliás, ela diz isso, que ela tinha que trabalhar muito mais do que qualquer uma, estudar muito mais do que qualquer uma, não, qualquer um, sendo a única mulher que estudava, e esta noção de que tinha que provar muito mais por ser mulher, mas acaba por se distrair pelo caminho e apaixona-se pelo professor de matemática. Professor de matemática que
mais tarde a incentiva a candidatar-se ao lugar de astrónoma no Observatório Astronómico e o senhor pede em noivado. A moça tinha aceito o noivado, já tinha uma relação de 3 anos, uma coisa séria. Deve ter sido uma relação muito intensa. Ora, quando de repente lhe negam o cargo e entregam-lhe o cargo de astrónoma aluno, ela sentiu-se discriminada e humilhada e não só recusa o cargo, como recusa o noivado. Eu acho isto fabuloso. Ela tipo, não queres? Comigo. Não queres? Não queres nada. Então pronto, então vou-me embora. Grande mulher. E seguiu em frente o seu caminho e nunca mais se lhe conheceu nenhum amor, senão mais tarde uma grande paixão. Mas era uma mulher bonita, Margarida. Era uma mulher linda. Podes mostrar Era. Ela era mesmo bonita. Eu vou deixar aqui a imagem. Exato, fica esta extra para era quem estiver a mesmo ver dentro do em podcast. género, não é? Sim, Da sim, época. sim. Estamos a falar esta fotografia será de Portanto, isto há de 1890 e tal, ou Exato. quase Toda 1900. jeitosa. O penteado faz-me lembrar o da Shan Yang no Blade Runner. Mas E os da fica essa Sissi, referência da série, retrofuturista também. Mas de facto era uma mulher extraordinariamente poderosa na capacidade de dizer que não, de bater o pé, de voltar, de fazer o que queria e lhe apetecia. Até que vem aí a implantação da República. Bom, Isso é que foi um desgosto. monárquica ela era, temos todos a certeza. Conservadora também. Muito próxima da Rainha Dona Amélia, como percebemos. Agora imaginem o que é com isto tudo, mais uma que assistiu ao regicídio e não deve ter sido fácil, não é? Para as pessoas que viveram naquela altura. O seu mundo de príncipes e princesas e de contos de fadas, como tantas vezes temos aqui falado, foi substituído pela República, pela bagunça, não é? Da Primeira República. Da Primeira República e de não sei quantos governos, que aposto que o Alexandre sabe dizer de cor. É curioso que ela era uma monárquica convicta. Ela diz: sou monárquica por convicção, por sentimento e por educação. Respeito as leis do meu país e cumpro os meus deveres de professora o melhor que posso e sei. Se eu deixasse por escrito sou republicana, tinham o direito de me chamar mentirosa. Sim, porque contra a religião, contra todos os contras que a República trazia para uma mulher monárquica, convicta, conservadora, tudo isto que tu acabaste de dizer, não é? Portanto, de repente a República é a República das bananas, não é? Claro. É o não saber. Nós estamos agora a ver a 100 anos de distância, Claro. olhar para trás, mas eles não sabiam, de repente aquilo era tiros, mortos, alguém há de escapar, não é, Alexandre? Tudo o que se passou aqueles tumultos todos, Sim, não é para as difícil de pessoas daquela imaginar. época e as conservadoras. Exato, para alguém conservador em geral, que tudo aquilo parecesse o fim do mundo. Aliás, ela pede a exoneração do cargo. Ela, na altura, é reitora do Liceu Dona Maria Pia e abateu-lhe de tal maneira a República que pediu a exoneração do cargo. Já ia em reitora e aquilo. Exato, é. Acho que foi assim um desgosto na vida dela, mas acho que ela se reconcilia depois, mais tarde. Também acho que sim. Ou seja, acho que ela devia ser muito pragmática ao mesmo tempo, não é? Ou devia concentrar-se imenso no trabalho e, portanto, aí tens, não é? Ela justamente, já temos falado várias vezes dessa escola, que é o Liceu Rainha Maria Pia, que é o primeiro liceu feminino em Portugal. Ela é a primeira reitora já agora, é mais uma coisa que ela é a primeira. E sabe onde é que ficava reitora. nessa altura? Sei. Para as pessoas aqui de Lisboa, Era Liceu em Dona Alfama. Maria Pia. Boa, Alexandre. Ponto para Eu ti. faço o trabalho de cá. Fizeste, era em Alfama. A gente acha, era ali na Rua da Artilharia Ali perto das Amoreiras, onde perto das Amoreiras, em onde é a Lisboa, Justina. para quem esteja a ouvir falar de Lisboa, Exatamente. que era no centro de Lisboa, não. Era em Era Alfama, que na altura era o centro de Lisboa. E ela é mesmo uma das pessoas que intervém, ou seja, a escola já existia, a Escola Maria Pia, em geral como escola feminina, mas não era liceu, não é? Ela é um de 2 professores que intervém e que escreve ao rei, precisamente, não é? Escreve ao rei Dom Carlos, usando também os seus bons connects, a propor a transformação em liceu. Portanto, e depois é por isso que é essa primeira... E só se torna liceu feminino Maria Amália Vaz de Carvalho em Exatamente. 1933, já em pleno Estado Novo. Tal e qual, já Pronto. bastante mais tarde. Pronto. E entretanto a vida continua, não é? E põe-se muito. Olha, uma das guerras dela também engraçadas é que ela percebeu que havia que formar professores para o liceu, não bastava só ser professora de liceu. É quem é que vai ensinar estes jovens, não é? Exato. E era essencial ensinar a ensinar. Portanto, uma das guerras delas foi exatamente isto. Em relação às questões femininas, Margarida, isto é que foi mesmo engraçado, não é? Porque ela era feminista ou não era feminista? Exato. Andava de rendinha e colares de pérola e toda bonitinha, igualinha de vestido, ou andava de colorinho e bengala e com ar assim, vamos lá disputar o terreno dos homens? Ela sobre o feminismo diz: Vai o dar. meu feminismo pretende a mulher ilustrada sem vaidades que a fariam ridícula.
mas sem ignorâncias que a deprimam ou envergonhem. Independência e liberdade de palavras e ações foram sempre os valores mais caros a Domitila. Biografou Maria Amália Vaz de Carvalho e Sidónio Pais, escreveu sobre cinema, literatura e poesia, além das longas cartas que trocou com os mais notáveis interlocutores. No entanto, mais notável do que os outros, um homem especial. Quando o viu pela primeira vez, sentiu enfim derreter-se-lhe o coração. Era nem mais nem menos do que o presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar. Bem-vindos de volta às Desobedientes. Hoje estamos a contar a história de Domitila de Carvalho, a primeira mulher aceite como estudante na Universidade de Coimbra e que virá a ser também uma das 3 primeiras mulheres deputadas na Assembleia Nacional. Mas primeiro, deixámo-la num momento delicado, aquele em que se apaixona pelo presidente do Conselho. O que achava Salazar do movimento feminista? Ei, posso só interromper? Interrompe? O que é que ela achava? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Fernando Pessoa, slogan para a Coca-Cola. Escrito mais ou menos nestes anos. Exatamente, sim, em 27, e que depois foi proibido, porque o Salazar não queria cá modernices americanas a contaminar o espírito de Deus, Pátria e Família. Era só uma à parte. Alexandre, que me dizes sobre esta questão Salazar Magna versus feminismo? Salazar e o feminismo. Salazarismo e feminismo quase só rimam acidentalmente, não é? Por dentro, na substância, são, como penso que temos todos mais ou menos um conhecimento geral, são muito diferentes. A Constituição de 1933, que é a Constituição do Estado Novo, não é? Traz logo uma pequena diferença muito simbólica em relação à de 1911, à da República. Enuncia a igualdade dos cidadãos perante a lei e, portanto, e aqui cito textualmente, a negação de qualquer privilégio de nascimento, nobreza, título nobiliárquico, sexo ou condição social, inclui a palavra sexo, mas depois acrescenta um artigozinho à frente. Faz uma ressalva quanto à mulher, as diferenças resultantes da sua natureza e do bem da família. E isto abre caminho a tudo. O que é que são? O que é que isto quer dizer? Somos todos iguais perante a lei, mas atenção à mulher e à sua natureza e ao bem da família, não é? Portanto, toda a comunicação do Estado Novo fará o elogio do regresso ao lar, do papel da mulher enquanto esteio familiar. A família é sempre a imagem usada ao longo do Estado Novo como a da célula fundamental do Estado, da imagem do regime, e abertamente nos discursos de Salazar e dos ministros é feita esta analogia entre gerir a casa, gerir o Estado. E a mãe, a mulher, esse papel da mãe é louvado e, portanto, há um regresso. Portugal já é um país com crónicos atrasos do ponto de vista do desenvolvimento, apesar de tudo, tinha-se começado no século XIX com uma sociedade proto-industrial, não é? Em que as mulheres começavam a sair de casa também para irem trabalhar nas fábricas, em todas estas coisas, e de repente tens um bocado este elogio do regresso. Voltem para casa e sejam quietas. Exatamente, isto aqui é fundamental. E, portanto, há essa diferença gigantesca, não é? Quer dizer, há esta questão enorme do salazarismo com o feminismo. Também há, por exemplo, a questão da lei do divórcio, que tinha sido aprovada no início da República, exatamente, que é retirada. Demora, mas vai ser em 1940, quando tens a concordata, o acordo entre Estado e Igreja em Portugal, que passa a proibir, pelo menos se o casamento foi feito pela Igreja, deixa de haver cá o direito ao divórcio. E também é revogado o direito a mulher. Havia um direito que estava na lei, que era a mulher não pode ser coagida a regressar a casa. Esse direito foi revogado durante o salazarismo, ainda em 39, ainda antes da concordata. Portanto, vejam, não é? É muito complicado. E é engraçado que nesta altura os números que tínhamos de divórcios, que ainda eram baixos em Portugal, mas é muito interessante também ver essa estatística. Em 13 foi decretada a lei do divórcio. É do divórcio tal e qual. E portanto, ao longo de digamos, quase 30 anos, apesar de tudo, tens divórcio, não é? Até à concordata, até 1940. O que é que acontecia? Tu tinhas 40% dos divórcios, a porcentagem acho que é mais eloquente, 40% dos divórcios aconteciam em Lisboa e no Porto. Portanto, isto era todo o país. Exatamente. É melhor não casar em Lisboa e no Porto, por simples não vamos casar a Bragança. Dá mais sorte. E depois também há uma diferença engraçada, nem sei o que é que quer dizer, mas tem piada, que era a maior parte dos divórcios em Lisboa eram pedidos pelas mulheres e no Porto eram pedidos pelos homens. E custavam muito dinheiro. Pois, deviam custar. Ainda hoje custam.
Ainda hoje Pois. Mas aqui mesmo o processo e Muito tudo. bem. Mas, portanto, tinhas esta grande decisão de um país urbano versus o país rural, particularmente nesta questão das mulheres, não é? Porque o que é, no fundo, aqui entendido enquanto o trabalho familiar? E há aqui uma reconfiguração do entendimento legal do que é o trabalho feminino. Passa a ser realmente esse trabalho visto como o trabalho remunerado fora de casa, numa outra entidade qualquer. Ou seja, o trabalho feito para... no contexto familiar, que acontecia tantas vezes, na agricultura, num pequeno comércio familiar, não é? Numa pequena coisa, passa a ser visto só como uma espécie de assistência ao chefe de família, deixa de contabilizar como um trabalho autónomo da mulher, não é? Assistência ao chefe de família, ouçam bem. E é curioso que a Domitila, embora fosse uma apoiante de Salazar, Deus, Pátria, Família, ela apoia a lei do divórcio. Ela é a favor da lei do divórcio. Ela vai evoluindo no seu pensamento. E sente-se isso, o pensamento dela. Não sei até se ela não fica um bocadinho zangada com o sistema no final da sua vida. Ela viveu até aos 95 anos, portanto teve muito tempo para se chatear, teve muito vagar para se chatear. Mas é engraçado, uma mulher tão conservadora, católica. Católica, só interromper a Margarida para dizer uma coisa. Sabes que ela rezava todos os dias um terço por Salazar? Um terço inteirinho. Inteirinho por Salazar. Vejam lá. Se fosse só o terço, imagina os pensamentos. Isso realmente há que pensar. Ela vai morrer para aí. Ela morre 4 anos antes dele. Portanto, acabaram-se os terços. E, portanto, o senhor caiu. Caiu da cadeira. Se tivesse a senhora ainda a rezar o terço por ele, ainda cá estava. Cá estava, mas pronto. Rezará de outra forma. Bom, mas a verdade é que a história é sempre contada pelos homens, não é? Tal e qual. Portanto, estamos aqui a ver uma versão da história contada pelos homens. E não é o Alexandre que é o homem a que eu me refiro. Mas é o que o Salazar ditava para contar a história. Exatamente. Mas ela bate-se com ele. Bate-se com ele, é isso bate-se com ele. E realmente nestas duas questões, no mínimo nestas duas questões fundamentais, o que estás a dizer, Margarida, a lei do divórcio, e mesmo nesta questão do trabalho, ou seja, apesar de ser perfeitamente favorável ao regime, ela vai sempre bater-se contra isto. Quando começarem as vozes contra as mulheres que saem de casa, que parece que abandonam o lar para irem trabalhar fora, ela insurge contra essas críticas e defendendo justamente isso. É a história que ela diz, que abandona os filhos, não é? Portanto, ela diz, tanto abandona os filhos, a mulher que está em casa, se for para abandonar, abandona mesmo. Há muitas coisas para fazer em casa, abandonando nos filhos, não prestando a menor atenção aos menores cuidados. Como abandona a que está fora. Se formos por abandono, uma boa mãe é sempre uma boa mãe, trabalho ou não, em casa. Sim, fora, e depois ainda uma outra questão, que os casamentos, a proibição do casamento às enfermeiras, ela também se vai bater e vai escrever a Salazar a dizer: deve Vossa Excelência ter razão a avaliar pelo dom da profecia, tantas vezes verificante, quando inclui numa lei geral inúmeros casos que, por motivos imperiosos, impostos pelas exigências da vida presente, devem estar fora dela. E por aqui vai, por aqui vai. E é curioso, ela não se deixa ficar. Isso. Salazar para lá. Sim, mas ela escreve e ele responde-lhe com 2 linhas lacónicas, uma das quais é sempre a perguntar: tem novas da sua amiga? Sim, que entretanto esta senhora era o pombo correio. Era o pombo correio entre a rainha Dona Amélia e o Salazar. Portanto, para ele não ser ele a escrever diretamente, mandava a Domitila a escrever e depois perguntava: tem novas da sua amiga? Escrever-lhe durante 29 Mas então, anos. isto era mesmo real? Ou seja, ela foi mesmo apaixonada pelo Salazar? Agora vai da interpretação do texto, Alexandre. Se tu recebesses um lencinho perfumado com um A, Alexandre, nesse caso era o mesmo ar de António Oliveira Salazar, e aqueles poemas, quer dizer, se ela não está apaixonada por ti, porque ela escrevia poemas, não é? Ela escrevia poemas ao Salazar. Poemas, isto diz que escrevia-lhe coisas incríveis. Lê lá, Margarida. Queres o poema ou queres assim uma Podes ler uma tirada da carta, que tu quiseres. Que Deus Nosso Senhor o recompense, incutindo no coração dos portugueses o sentimento de gratidão por quem vem renunciando a todas as alegrias. Olha lá o que ela pronunciava. Ela amava pelos dois, como dizia o nosso Salvador e a nossa Luísa, não é? Neste caso amava sozinha, em fantasia pura, mas acalentava-se das 2 linhas que ele escrevia. Mas o Salazar tinha ali uma corte de admiradoras. Ele tinha, era um influencer, mas um influencer tinha... Para as mulheres, faço ideia que seria o Instagram dele se fosse hoje. Não era só mulherio ali, porque eram centenas de mulheres de lencinho branco, e eu sabia que se elas algum dia pudessem votar, que o Alexandre já vai explicar, exato, não é? Quando começar, que essas, as mulheres que poderiam votar, votariam sempre nele. Sim.
Pois é, Era o exército. acho que estás a fazer uma ótima passagem, Maria João, é mesmo isso. Porque apesar de tudo, os críticos dos críticos de Salazar dirão: ele era antifeminista, mas ele é que deu o voto às dizia o mulheres. António Ferro, sabes a frase? Diz lá, como é que Elegantemente antifeminista, como todos os ditadores, todos os incluindo ditadores. Mussolini. Pois, tal e qual. Pois, Elegantemente. exato, Elegante. a leitura, exato, elegantemente antifeminista é muito bem achado, de facto. Nunca era assim uma coisa descarada. Mas realmente foi idêntico. Nas ditaduras do sul da Europa, em Portugal, em Espanha, em Itália, a situação era a mesma. Ou seja, por exemplo, a Alemanha também era uma ditadura, mas apesar de tudo já havia muito mais mulheres a trabalhar fora, etc. Havia um outro entendimento da coisa. Realmente aqui em baixo foi mais essa coisa o discreto antifeminismo. Mas em 1983, ou seja, já vimos aqui, vamos guardar isso para um episódio em que vai fazer muito mais sentido discutir explicitamente o direito de voto às mulheres, mas já sabemos que a República foi mais ou menos deixando que esta conversa acontecesse, mas depois na realidade não avançou com o direito, com isso, não é? Não avançou com o sufrágio universal. Era um saco de gatos, exato. E havia a pretexto de um argumento que era que as mulheres eram muito influenciáveis, lá está, pelos seus confessores, pelos padres. E pelos maridos. E pelos maridos. Mas é um bocadinho um pretexto mal pagador, não é? Agora, em 1933, o Estado Novo concede direito de voto às mulheres sobre uma quantidade... Exatamente, isso mesmo. Portanto, elas tinham que ser ou... viúvas e portanto serem as donas de casa e terem pessoas a seu cargo, ou solteiras com muitos estudos. Depois a lei chega a determinar as escolas em que elas têm que ter estudado para poderem exercer esse direito. De qualquer modo, a Adelaide Cabeto, que nós vimos no nosso episódio número 4, foi a primeira mulher a votar nessa altura, quando estava em Luanda, votou nos anos 30. Sim. E aqui a nossa Domitila vai ser uma das primeiras, apesar de se ter oposto exatamente. Sabe o que é que ela diz? O que é que ela diz sobre o voto? Ela é justamente contra antes. Sim, mas ela diz uma coisa extraordinária sobre o voto que era... teria que encontrar agora, mas é uma citação ótima que há. Bem, mais à frente, se me recordar, eu no fundo, ela era contra o voto e achava que era uma posição, quer dizer, não é o assunto do dia, não é prioridade, e afinal acaba por ser o voto, não é? Que elege. Que a coloca na Assembleia da República, à época a Assembleia Nacional, não é? Com mais duas, as 3 solteiras, as 3 formadas, as 3 independentes, nenhuma delas foi mãe. É um perfil muito curioso, aliás, só antes de passar aqui a palavra à Margarida, dizer que não é um acaso que as 3 primeiras deputadas fossem as 3 solteiras. Não, era vocês vão ver que no fim do salazarismo, a maior parte das mulheres que trabalham fora de casa ainda são as solteiras, justamente, ou as solteiras ou as viúvas. Porque as encalhadas. De facto, prevaleceu. Não, realmente prevaleceu. As felizes. É isso, exato, podes crer. Porque de facto prevaleceu. É isso, porque realmente prevaleceu esta ideia de que a mãe e a dona de casa de facto estava em casa e tinha poucas condições para às ordens do seu Salazar, doméstico, que era o marido. As 3 nunca casaram, nunca tiveram filhos, fizeram uma carreira incrível, notável. Chamavam-lhe as guardiolas nos anos 50. E não acho nada que tenham sido sozinhas, devem ter tido uma vida interessantíssima. Privaram com pessoas de certeza com os deputados todos, com os membros do governo, com pessoas... E abriram caminho a tantas outras mulheres. Sim. Ela hoje, se fosse viva, tinha que ter mordido a língua com o que disse, que foi: não me interessa a política e essa questão do voto para as mulheres também nunca me preocupou o meu espírito. Toma lá. E é precisamente o que ela vai fazer. Votar e política. Certo? Há coisas que estavam no destino. Eu acho que ela dava mais prioridade nessa altura, tal como tínhamos visto na Carolina Michaelis, aquela ideia de que, primeiro temos que nos preocupar com a instrução das mulheres. Isso é comum a todas, já vi. Se tivéssemos um denominador comum... Exato. Feminismo era a educação pelas mulheres. Esta não gostava da palavra, não é? Obviamente. Sim. Mas era a educação das mulheres. Ensinar a ensinar. Exato. Evitar mortes prematuras por falta de conhecimento das mães dos cuidados que tinham que ter. E isso realmente põe um bocado a coisa em perspectiva, não é? Isso. Mas ela depois fazia parte dos médicos católicos portugueses. Reparem que são organizações diferentes das que temos vindo a falar. E das mães para a Organização das Mães para a Educação Nacional, ok? É claro que partilhava o palco com várias outras mulheres também ditas conservadoras, mas também altamente contraditórias, não é? Mas, Alexandra, aquela coisa muito gira mesmo, que é
quais são as bandeiras que ela ergue no Parlamento? Exatamente. Vamos a saber. Muito Estas interessante. é que são. Tal e qual. Aqui fartámos-nos de rir em off. Exatamente, foi muito giro descobrir isto. Pronto, ela, que lá está, como estavas a dizer, não era mãe, não era casada, mas as suas questões, de facto, os seus temas, tinham muito a ver com as crianças, com a educação delas, com a saúde delas, combater a mortalidade infantil. Os números eram assustadores, ela diz numa intervenção... Aquela da criança dos 12 segundos. Exato. Ela diz, neste país uma criança menor de 5 anos morre a cada 12 minutos. É uma coisa incrível, não é? Até 1930, devido à ignorância das mães. Exatamente, e por isso ela também vai, e é por causa dela, da proposta dela, que é inscrita na lei, a obrigatoriedade das aulas de higiene e puericultura, de que já tínhamos falado também a propósito da de Cavete, exatamente, não é? Mas já este ponto maravilhoso diz? Não, porque era mesmo com a ideia de salvar crianças. Salvar a vida das crianças, exato. E das mulheres. Exato, não é? Repara, coisas mesmo de primeiríssima necessidade. Agora, divertiu-nos muito descobrir que é por causa da Domitila, ou melhor, que a Domitila de Carvalho é que trouxe, no fundo, a primeira classificação etária para os filmes e para o teatro em Portugal. Portanto, é no final de 1938 que ela leva uma proposta à Assembleia, está muito preocupada com a influência do cinema nociva sobre as nossas crianças e jovens. Isto é muito bom, todas as palavras ela diz, não é? A ação exercida pelo cinema no espírito das crianças é, de um modo geral, pernicioso, quando não haja na organização dos respectivos programas os necessários cuidados e delicadeza. Então, ela quer proibir simplesmente para menores de 7 anos, não há cá cinema, e dos 7 aos 16 isto tem que ser muito bem selecionado. Então, no início de 39 vem o parecer da Câmara Corporativa, que eu também acho genial, a resposta a ela. Ela diz a Câmara Corporativa: na verdade, a projeção cinematográfica constitui o divertimento mais ardentemente desejado por todos, sobretudo pela mocidade. No entanto, o mau cinema é considerado uma escola de imoralidade, trazendo grandes malefícios para os jovens. Prejudica a saúde, incita ao sensualismo, corrompe os costumes, conduz aos vícios, aos crimes, à tentativa de suicídio, deforma as consciências e a mentalidade, faz baixar o nível espiritual, propaga ideias pagãs e materialistas. Rings a bell? É incrível, não acho? Qual é a parecença que agora assim vos ocorre? Redes sociais. A discussão sobre as redes sociais. Sim. Isto fez-me pensar... É igualzinho. A história repete-se. Mais coisa, repete-se. menos coisa. Isto era a inovação. Não 90 anos depois, a discussão é idêntica, de facto, sobre as redes sociais. E como se põe com a inteligência artificial também agora. Exatamente. É genial porque a Câmara Corporativa cita o Bispo de Hollywood. Eu nem sabia que havia um Bispo de Hollywood. Citam o Bispo de Hollywood, que está muito preocupado e que diz: a maior parte dos filmes ensina uma filosofia de vida falsa, errónea e insidiosa. Bem, agora vamos imaginar o que é. A Domitila estar a ver um filme com a Margarida Villanova, uma peça de teatro. É para histórias dela. Achas que eu estava cancelada numa hora destas? Cancelava diretamente. Minha menina, ias ouvir. Pelo menos ias ouvir. Vai para casa cuidar dos teus rapazes. Deixa-me só Exato. juntar esta, porque há uma discussão de vários deputados que, de facto, isto prolonga-se durante dias, e há um senhor chamado um deputado Guilhermino Nunes, que diz: atenção, o mal não está só no cinema. Está também nas crianças que ficam desprotegidas nas casas, onde tudo abunda, onde a criança se perverte pela vida mundana que se faz. Pronto, então isto é culpa de quem? Vão vocês dizerem. Quem é que tem a culpa destes males acontecerem? As mulheres, claro. As mulheres. Ele diz: eu queria saber como é que essas mulheres que se pintam, que se desnudam, se desonestam perante os seus filhos, querem ser olhadas. Eu adorei o verbo desonestar. Eu vou adotar. Desonestar, não é? Desonestar. Já viste como é tudo tão igual. E é por isto que depois, de facto, acaba por haver aqui uma discussão e um balanço das coisas, mas vai sair uma lei, curiosamente, a Lei 1974, Ironias do Destino, 74? é o número da lei, vai ser a lei que define, de facto, os primeiros limites etários ao cinema e ao teatro. Acaba por estabelecer os 6 anos como mínimo, portanto não tanto quanto a Domitila queria, põe os 6, depois dos 6 aos 12 só durante o dia determinados filmes, e a partir dos 12 qualquer coisa, dos 12 aos 15 já podem ver filmes de dia ou de noite se forem acompanhados pelos pais. E com a polícia à porta a ver os... Não havia bilhetes de identidade, certamente, havia, não sei, documentos que era certidão de nascimento. Exatamente. Não sei, não havia o registro, claro. Mas pronto, foram as causas da nossa Domitila durante as suas 2 legislaturas. Sendo que sempre iluminada pela paixão inconfessa pelo nosso Presidente do Conselho, não é? Agora, morreu virgem, intocada, como alguns dizem, a 11 de novembro de 1966. Quer dizer, não estávamos lá para ver.
Se ela prevaricou ou se foi desobediente. Mas se o foi de boca calada. As sonças são as melhores. Sempre ouvi dizer. Sempre ouvi dizer. Ela, pronto. Mas até parece verosímil, não é? Não tendo tido outra moça, senão... Parece muito verosímil. Muito verosímil. Morre no ano em que é inaugurada a Ponte Salazar, não é? Sim, isso é engraçado, não é? Não é? No ano em que a Ponte Salazar é inaugurada, em que a Guerra da África está ao rubro, 100 mil portugueses imigram à procura de uma vida melhor, muitas mulheres trabalham já fora de casa, cada vez mais seguem estudos superiores, não é? A pouco e pouco, mas a maioria ainda está enclausurada naquele triângulo. Deus, pátria, família. Só para dizer uma frase muito bonita da última lição que ela deu no liceu e que nós esperamos, os três, que seja muito inspiradora para quem nos ouve. Qualquer que seja o futuro e que o destino vos reserve, lembrai-vos sempre, sois mulheres acima de tudo. E deixou este poema escrito a Salazar. Não há repouso algum que mais conforte do que a serena paz interior de quem por amor de outrem renuncia. Se tinha de ser esta a minha sorte, seja feita a vontade do Senhor, bendita seja a fé que me alumia. Deixa também este, que a Maria João cita no seu livro. Eu sonhar uma vida tão ditosa, uma casita à beira-mar de uma estrada, viver em paz na graça do Senhor, num mundo que nos fosse o paraíso. Tu havias de rir do meu sorriso. Eu chorava por ti, a tua dor. Quando Domitila de Carvalho foi eleita deputada, estava já Ana de Castro Osório doente, em casa, retirada das muitas frentes de batalha em que se envolveu. Mesmo assim, a grande feminista ainda teve forças para sorrir com a notícia. Podia não concordar nem um pouco com o regime, mas o facto deste abrir, enfim, as portas da Assembleia Nacional a 3 mulheres acendia-lhe a esperança. Poderiam elas ser a voz da desobediência no coração da República? Quem foi Ana de Castro Osório e que chama era esta que se recusava a pagar? Se gostou deste episódio das Desobedientes, pode seguir-nos nas plataformas de podcast, no YouTube e no site do Observador. O podcast As Desobedientes tem o alto patrocínio da Toyota.